próximo live, hein? Te mete. E aí galera, mais um live do Respirando Grêmio, agora para falar dos estaduais que se encerraram nesse final de semana. Na verdade ainda estão rolando alguns, né? Até ontem o Sergipe, vai vir lá, o Sergipe foi campeão, batendo de Itabaiana. Porra, cara, isso é preconceito, né? Eu queria ver esse jogo, não me deixaram. Foi 0-0. O Flávio vai dar uma explicadinha só nessa questão ali, pra galera ver no celular ou no computador. Por favor, Flávio. O pessoal aí que tá acompanhando a gente no live aí, tudo e tal, quem for olhar no computador vai estar na vertical. A gente vai depois dar uma olhada ali nas configurações do Facebook, ver se dá pra ajeitar direitinho pra deixar ali na horizontal. Mas de Enquanto isso, pega o notebook. Também pode, cara, vamos pegar o notebook e deixar virado. Aí é a preferência do cara, né? Enfim. Claro. Mas o ideal, claro, é pro pessoal olhar no celular, enfim, o cara tá ali no banheiro, ali no número 1, número 2 e tal, fica ali, olha o Respirando Grêmio de boa, tá agora aí sem fazer nada, não quer ver o Faustão, também pode jogar. Agora é o Inter, pô, tá jogando o Inter. Mas ninguém tá vendo. Quem? Enfim, então é isso, assim, agora a live ela tá indo mais assim pra galera do celular, depois a gente dá o jeito. Mas pra galera que curte, eu sou do computador, tá? Eu não sou muito celular. Os idosos que vão ver no YouTube, tipo eu, que não é o Cristo, desktop. Esses dois programas que a gente tá, o anterior e esse, a gente vai pôr daqui a pouquinho no YouTube, porque a gente tem o nosso público no YouTube já, então daqui a pouquinho vai estar lá, só vai estar sem aquelas edições já características, porque a gente só vai subir o programa e já pôr no ar. Então tanto o programa que fala da estreia do Brasileirão, como esse programa que nós vamos fazer agora, da final dos estaduais, tá lá. Primeiro, para começar a final do estadual, vamos começar com o Christian. Grêmio, Brasil e Pelotas 0, Grêmio 3, Grêmio voltando a ser campeão depois de 7 anos do Gauchão. Não, parênteses, Grêmio 7-0, né? 7-0 no agregado. Se contar a fase de classificação 9-1. Ou seja, 7-0 a gente foi o Brasil, a gente foi a Alemanha e eles não conseguiram nem ser o Brasil. Cara, eu tenho um carinho pelo Brasil de Pelotas. Ah, não, então sai do Ô, diretor, pegar substituir aqui o lixo. Mas eu acho que não tem, cara. O Grêmio é amplamente superior, foi amplamente superior nos dois jogos, mesmo com aquela questão da expulsão. E o Brasil de Pelotas fez o que podia, né, cara? Mas não tinha muito o que fazer. O que vocês acharam da seleção do campeonato e do Everton como craque do campeonato? O Cebolinha como craque eu achei justíssimo. Achei justo. E digo mais, Muito eu acho justo. que... mas o Arthur não podia estar na seleção, né? Muito lobby também, às vezes. Ele jogou 2 jogos. Jogou 2 jogos, o Arthur na enfim, seleção. mas eu acho que o Everton... Acho uma bobagem essa seleção, sei lá. Eu acho que o Everton, como o melhor do Gauchão, pra mim, ele já começa a entrar numa fila de futuras negociações do Grêmio à frente do Luan. Eu tô começando a achar que o Everton já vai sair do Grêmio antes do Luan sair. Tá, mas no fim do ano, né? No fim do ano. Não sei se fim do ano, vai, mas fim do ano. É fundamental, Não, se o Grêmio é porque o Cebolinha é fundamental, né? Eu só quero deixar claro assim, eu não tô vendendo ninguém. Não, entendi. Eu só digo assim, Não, concordo que contigo. Um aqui fala que tem simpatia pelo Javante, outro quer vender o Cebolinha. Pô, aí vai acabar o programa. Não, ele vai embora. Não, mas assim, ó, eu Se acho... alguém quiser participar, não, eu entendo o que se o Flávio inscreve, fala. aí vai abrir o vaso Só uma frase polêmica, só pra dar... Eu entendo o que o Flávio fala. Eu acho assim, ó, com a venda do Arthur, com a possível venda do Arthur no meio do ano, para isso só no final do ano, o Grêmio já vai ter aquela grana para se manter. Isso. Então isso vai fazer com que o Grêmio valorize ainda mais o Everton, não tenha pressa em vender o Everton, mas, desculpa aí galera, eu acho que o Everton realmente está se credenciando. À frente do Luan. E já se fala, por exemplo, interesse da Lazio, querendo futebol Há do algum Everton. tempo já. Já há algum tempo. Então já é um jogador que... mais um daqueles que dificilmente vai virar 2019 no Grêmio. O que significa a retomada da hegemonia no estado, Eduardo? Primeiro, que nós falávamos no programa anterior de um Grêmio superior, né, em termos de Brasil e de continente. Então, nem se... que é? E em relação ao estado, muito mais, né? Muito mais. O Grêmio já é superior aos times do Brasil. Na verdade, o Grêmio era superior ao estado desde aos 2016, times do continente. Que saque do estado que... Quando o Grêmio passou a querer ganhar o Gauchão e começou a jogar com o time titular, era visto que a gente ia ser campeão. 31 gols o Grêmio marcou. Muita coisa. E justo, cara, é importante porque eu gosto do estadual, eu gosto do Gauchão. E assim, ó, ou nós... Tem uma discussão bem complexa, né? Ou o Grêmio abandona de vez o campeonato
joga sempre com o sub-20 e não dá bola nunca mais pro estadual, ou se vai atuar, atua pra ganhar, entendeu? Claro. E também assim, ó, a hegemonia aqui nossa do estado é importante. É uma disputa Assim. regional nossa, da aldeia, né, cara? Quem é mais? Nós ou eles? Nós ou eles? Então é importantíssimo ganhar, inclusive dar valor, né, pro estadual em respeito ao rival. Nos próximos 10 anos, eles só vão ter o Gauchão pra ganhar. Então tem que respeitar o Inter ganhando deles no estadual. É isso. Cara, De preferência mandando nos granais também, né, Cristian? mandando nos granais. Eu não sou a favor da extinção dos estaduais, mas eu acho que infelizmente do jeito que tá, é só uma coisa para encher o calendário. Entendeu? Que nem a gente estava falando agora, o Cruzeiro voou lá no Mineiro, contra os outros times que ele pegou, teve problema. O Internacional estava aqui, aí o primeiro time ele pegou, aí já tem um problema. Aí vai lá o Atlético Mineiro, lá ganha dos times, aí vai jogar um jogo de Copa do Brasil com o Figueirense em casa, já perde. É enganoso, né? Então assim, cara, eu acho que é muito legal de manter essa coisa da cultura, do futebol, do torcedor, mas eu acho que tem que pensar num formato diferente. É o Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou um turno, o Fluminense ganhou outro, Fluminense ganhou na outro, o final. Botafogo e o Vasco fizeram a final, o Botafogo foi campeão, são umas coisas sem pé nem cabeça. Cara. Eu acho que talvez o segredo seria diluir os estaduais ao longo do calendário. Talvez não ao longo de todo o ano, até setembro, na fórmula que é a Copa da Liga Inglesa, por exemplo, que é o terceiro torneio de importância na Inglaterra, está abaixo do campeonato inglês. Sim. E da FA Cup. Não, e até poderia se estudar uma alternativa para manter os times do interior mais tempo jogando, nem que E aí seja aqueles neles, times que estão entendeu? credenciados em divisões, no caso aqui do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter, Juventude, Brasil de Pelotas e Ipiranga, e os times que estariam na Série D, que é o São José, o Novo Hamburgo, eles entrariam numa etapa seguinte, Isso. fazer uma seletiva, aí depois pegariam os times da segunda divisão. Pô, hoje é a primeira divisão do Rio Grande do Sul. Hoje eu acho que talvez seja mais válido um time gaúcho estar na segunda divisão do que estar na primeira. Primeiro tem um calendário ali que vai de março até agosto. Sim. E depois que é um campeonato que tem Pelotas em Santa Maria, Só a questão esportivo, financeira, né? Como não tem Glória. transmissão. Só tem a questão da Times transmissão. tradicionalíssimos. Times né, super do- tradicionais. Do nosso cenário, né? E os outros campeonatos, galera, assim, tipo... no Rio, é interessante isso, né? Agora o São Paulo passa a ser o time grande com o maior tempo sem conquistar um estadual, né? O Oi. São Paulo, que era o time que no final dos anos 2000, no final da primeira década dos anos 2000, a gente tinha medo que esse time ia construir uma hegemonia em termos nacionais, com aquele tricampeonato, se falava que o São Paulo era o Bayern, que o São Paulo era o Lyon na França, quando o Lyon conquistou 7 títulos. Do Muricy, né? E hoje o São Paulo não ganha o Brasileiro há 10 anos, último título importante de Copa Sul-Americana, e agora há 13 anos o clube dos 12 grandes há mais tempo sem conquistar um campeonato estadual. E com detalhezinho, nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Nunca ganhou a Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil. Mas o que vocês podem achar? E outra, nós falamos do estadual de São Paulo, por exemplo, o Corinthians surpreendeu, né? Surpreendeu porque o Palmeiras, digamos assim, deu muita sopa pra azar, né? Já largou no jogo já tomando gol de cara e ali se perdeu, né? E aí uma pena, o Roger, acho que até Sim. merecia o título, o Palmeiras perseguia esse título. O Acho que Palmeiras que não ganha pelo o campeonato que fez, Era o Palmeiras. merecia mais o O título. Palmeiras que não ganha. Corinthians. Palmeiras que não ganha desde 2008 o campeonato. Lá do choro do Valdívia, né? E o Roger tá correndo um grande risco de virar a eterna promessa, né? Porque verdade. no Grêmio teve a cara, mas não tinha um time. Aí foi pro Atlético Mineiro, tá, quem tu quer? Tá, traz aí. Não ganhou nada. Aí vai pro Palmeiras, tá todo mundo aí que tu quiser aí. No Atlético, se não me engano, ele foi campeão mineiro. Foi campeão estadual. Foi campeão estadual. Campeão mineiro. Vamos subir um Mas tem a pouco. polêmica, mas não, assim- mas vamos falar do Paulista que tem polêmica, né? Da questão arbitragem. cara, Não foi pênalti, né? Então, cara, aí que tá. Aí, ó, cara. Minha opinião é polêmica, eu achei que foi pênalti. não. Eu achei que foi pênalti, porque ninguém tá Que não é olhando democracia, cara. o pé de apoio do Dudu. O pé canhoto dele é o da bola, certo? O pé de apoio direito, a perna de apoio, certo? O corintiano, O Ralf. o Ralf vai em direção à bola, ele chega na bola antes do pé canhoto do Dudu, que é o pé que queria chutar. Só que antes de atingir a bola, ele atinge aqui, ó,
Na perna direita do isso que derruba o palmeirense. Essa imagem Na só o minha- Eduardo tem. Não, É uma olha, câmera exclusiva. atingiu Só o sim, a Eduardo perna tem essa direita. imagem. Na minha opinião. Só que isso aí a questão de que foi ou não pênalti é menos importante, eu acho. Do Na- que a interferência externa. externa. E aconteceu. Tá, eu vou. Não, mas não foi provado, Tá, né? vou. Não, mas é meio Aquele óbvio vídeo que- do Palmeiras ele não prova isso, tem que ter o áudio do que Aquele o cara vídeo falando. dá indícios, né? É. E deveria ter a famosa caixa preta, né? Sim. Eu acho isso aí meio óbvio, de mostrar o diálogo dos bandeiras com o juiz, do quarto árbitro, que dentro da gravação ia ver ali ao vivo, né? Se foi ou não, se teve ou não, né? Uma interferência externa, que eu acho que teve. Né? É, mas eu sei que o Palmeiras tá ficando filho do Corinthians. Agora vamos passar para um outro campeonato que a gente. Aí outra, que eu acho, eu tenho uma simpatia pelo Palmeiras, né? Tenho amigos, então eu tendo a... O gol do William, impedimento. Tava impedimento, né? Tava. Mas tava um pezinho, né? Mas tava. Se fosse pro Corinthians, ele não marcaria impedimento. Ah, Corinthians, beneficiado desde 1800 e... 1910. Não, antes de nascer já era beneficiado com isso. Vou falar, a gente fala muito, e a gente tem, até o Christian aqui representou isso mais fortemente no programa, que é essa, quase deixar o estadual num segundo, terceiro, quarto plano, tá? Mas para alguns clubes os estaduais são muito importantes. Eu vou falar do Botafogo. O Botafogo foi campeão carioca. Ele não é campeão de uma grande competição desde 95. Mas o Botafogo pode sonhar em ganhar mais que um estadual? Ou o estadual é o teto do Botafogo? Não, talvez a Sul-Americana, dependendo de como se desenhar a tabela. Mas eu acho que o Copa do Brasil já Já caiu, foi né? na primeira rodada no Não tem Aparecidense. chance. Até é bom treinador. Então, por isso, o Valentim, isso. Alberto Bom Valentim. treinador. Então, para alguns clubes grandes, o estadual tem mais valor que para outros, né? Sem dúvida. E, Aí. e o Botafogo, como tu disse agora, é um grande exemplo. Até como o Christian falou, vai depender de como vai se desenhar o chaveamento. Agora no jogo de ida contra o Audax Italiano, eles ganharam no Chile. Mas é Claro. muito difícil, ainda vai vir os times da Libertadores. Então é Pimpão difícil e prever. Brenner, Mas lá talvez no seja Botafogo. só Dá a pra- única chance real de título do Botafogo esse ano. Dos outros Depende campeões- muito da fase do clube, né? É. Por exemplo, o próprio Grêmio, a gente pode falar do Sim, do o Grêmio teve uma época que o em, estadual era a Copa do 2000, Mundo. em 2010. 2006. Não, 2010, vamos pegar o último gauchão antes do Aham. 2018. 2010 foi uma loucura. Sim. O Jonas provocando, lembra? O Lógico. Kleber, o Olímpico tremendo. A briga do Tyson Aquele no título final. foi... O Newton Celebrei, na tá? transição. Agora esse de 2018 foi mais um cafezinho, né? Foi pro Grêmio. Pô, Mas, esqueci de servir o cafezinho pra gente simbolizar o campeonato. Eu até vejo até como uma coroação de todo o trabalho, né? Porque para muitos, eu acho que para nossa geração dá para se dizer que não é que de nada valeria os outros títulos, todos eles são muito importantes, enfim, isso não se discute. Mas era importante a gente ganhar aqui, marcar que tipo essa Marcar terra a agora vitória. brilhando. Algum outro campeão estadual chamou a atenção de vocês? o de Minas, né? Que o Cruzeiro ganhou em Minas, me surpreendeu. Que eu não esperava que o Cruzeiro fosse reverter a vantagem do... No fim, todos O reverteram, gol né? que Cruzeiro, o Cruzeiro Botafogo, conseguiu no Corinthians. segundo tempo foi fundamental. Só que o O Cruzeiro... gol do primeiro jogo, o gol primeiro da Rascaeta. jogo. Exatamente. Com 3x0 não ia reverter. Mas o Cruzeiro tem mais time que o Galo, né? Sim. Tem mais time. É mais consistente, tem um trabalho há mais tempo. Mas sabe que Então foi campeão de forma merecida. o Interino conseguiu dar uma ajeitada que outros medalhões que passaram pelo Atlético Mineiro não conseguiram. Não, e tu viu a postura dele pós-jogo, né? Ele não reclamou da arbitragem. É. Só disse, o Atlético podia ter sido mais malandro, É, o levado o Edilson junto. Algumas coisas pra fechar os estaduais, é que eu gosto do estadual, né, galera? E eu acompanho todos. O Náutico ganhou depois de 14 anos pro Renascimento. O Palhada tá jogando no Náutico? né? Tá. Aquele que jogou no Palmeiras, O Ortigosa. da Cachopinha. O Ortigosa. O Palhaço. Náutico tá na Série C? Não? Tá na Série C. Série C. Quem foi campeão estadual agora, não sei se vocês lembram, o glorioso Rodrigo Grau. Deve estar com Joga quase ainda. 40 anos, joga no Operário. Foi campeão. Operário do Mato Grosso do Sul, interessante. que não era campeão há 25 anos, que é o maior campeão do Mato Grosso do Sul, mas não ganhava o título há 25 anos. Rodrigo Grau ganhou. Quem mais? Santa Catarina, a Chapecoense dominou todo o campeonato, mas perdeu a final. E né? era um jogo só, e Era o um Figueirense jogo ganhou lá em Chapecó. Também é um Atlético atulamento. Paranaense ganhou com o Sub-23 do Curitiba, Olha, mostrando a Esse palpite eu ganhei, né? decadência. Do Figueirense. Mostrando a Vocês falaram decadência tudo sobre do esse. Curitiba. Eu falei Figueirense. Não, o Imagina, Curitiba desmanchou completamente. Curitiba perdeu pro time Sub-20. Aliás, o Curitiba estreou ontem com derrota na Série B. Sampaio O Sampaio Correia. Tu já viu que vão ter um ano lá, coisa É, linda. né? Curitiba, olha. Preocupante.
Daqui a pouco a gente tem o exemplo do Náutico do Santa Cruz aí, que estão jogando a terceira divisão, né? O Santa Cruz que já andou pela quarta, quanto menos nota, vai cair. O Paraná que andou anos na primeira divisão, quando caiu, olha quanto tempo foi o time que mais jogou a segunda divisão na história. O próprio Juventude também. O Juventude chegou a ficar sem competição nacional. Aí depois voltou pra quarta e foi retornando. O Caxias passou, tu que gosta de Fórmula 1, o Caxias passou o Juventude no... Quando o carro fica no... No vácuo? Não. No box? Nos box, passou nos box, o Caxias ficou na terceira divisão e o Juventude foi caindo na divisão, né? O Caxias não precisou fazer nada pra passar o Juventude. Galera, 15 minutos, Flávio, pra encerrar, uma dica de cultura aí. Dica de cultura hoje tem a ver com música, um livro bem legal, até eu não trouxe ele aqui comigo, é 101 canções que embalaram o Brasil. Ele conta ano a ano as principais músicas de determinadas épocas, enfim. E aí, para os que tiverem contato com o livro, é bem bacana, assim. Por exemplo, tem ali a primeira música que é do Nelson Mota, o livro, que ele fala que é o Abre Alas, que é uma música de carnaval, marchinha de carnaval, que ele abre alas, enfim. E aí alguns destaques, por exemplo. Abre Alas não é daquela pianista? Chiquinha Gonzaga. Gonzaga. E aí tem alguns destaques, por exemplo, década de 60, ali tem Travessia agora me fugiu o nome, Milton Nascimento, tem o Domingo no Parque, do Gilberto Gil, tem Geraldo Vandré, depois vira ali anos 70, tem Vinícius de Moraes, anos 80... Tem nosso hino do Grêmio? Não, uma pena. Então não, mas deve ter alguma música do Lupicínio, certamente. Não tem. Não, acho que tem do Lupicínio. Até porque o Nelson Mota gosta muito do Lupicínio Rodrigues. Agora eu não vou me recordar. Mas é uma passagem assim, ano a ano, até anos 2000, que termina com a música ali do Marcelo D2, ali, que eu acho que é A Procura da Batida Perfeita, enfim. Mas é um livro bem legal. 101 canções que embalaram o Brasil. Pô, vou ler esse livro aí, Flávio, vou procurar. Galera, esse foi o Respirando o Grêmio, mais uma live. E agora a gente vai fazer mais 2, mais gravado. E aquele abraço. Se cuidem e não façam nada para ser preso. Eu te empresto ele. Eu quero. Eu te empresto. Não, é um livro muito legal. Ali ele, conta, a música... Acho que a live tá seguindo, viu? Conseguiu, Rodrigo. Não? Não, aí tem, esse bastidor. Mas é bem legal, assim, ele conta assim, ano a ano, e aí a música e o contexto histórico do momento, assim. E aí como a música foi construída e tal, é bem legal. Tinha aqui adicionar 2 caras ali, eu acabei não apertando pra não...